Há algo inquietante em certas pessoas que parecem boas demais. Gentis, calmas, prestativas, quase impecáveis. Mas, por trás desse verniz de perfeição, muitas vezes se esconde algo sombrio. Um olhar mais atento revela pequenas rachaduras. Uma palavra cortante dita com suavidade. Um sorriso que não chega aos olhos. Como se, lá no fundo, algo estivesse sendo sufocado. E está. Carl Jung dizia que onde há luz, sempre haverá sombra. E quanto mais alguém tenta ser bom, correto, aceitável, mais perigosa pode ser a escuridão que está reprimindo. Isso assusta, mas também revela uma verdade poderosa. Ninguém é apenas luz, e tudo o que é negado em nós se torna um monstro à espreita. Já percebeu isso em alguém? Ou talvez, em si mesmo? Então, antes de seguirmos, se desejar, escreve aí nos comentários o que significa, para você, ser uma boa pessoa. Vamos refletir juntos. Porque este vídeo vai mergulhar no coração da sombra, o lado negro das pessoas boas. E a jornada começa agora. Na filosofia junguiana, a sombra representa tudo o que escondemos de nós mesmos. Os desejos proibidos, os impulsos agressivos, os ciúmes, as vergonhas, as fraquezas. E, por mais que a gente tente reprimir, ela não desaparece. Apenas muda de forma. E se esconde atrás da gentileza, da generosidade forçada, do sorriso educado enquanto o peito grita. Pessoas boas, entre aspas, muitas vezes carregam sombras ainda mais intensas, justamente porque passaram a vida tentando sufocar tudo que não era bem visto, aceito ou elogiado. Mas a verdade é clara. Ninguém se torna realmente bom enquanto não confronta sua própria escuridão. Então, a pergunta que guia este vídeo é: o que acontece quando uma pessoa boa reprime sua sombra por tempo demais? E mais ainda, é possível ser íntegro, sem ser bonzinho? Se essa provocação mexe contigo, respira fundo. Porque as respostas que vêm a seguir podem não ser fáceis, mas serão libertadoras. E eu desde sempre me perguntei, o que é o lado sombra? Desde crianças, aprendemos o que é certo e o que é errado. O que devemos mostrar e o que devemos esconder. Chorou demais? Engole o choro. Sentiu raiva? Menino bom não grita. Sentiu inveja? Isso é feio. Aos poucos, vamos moldando um personagem socialmente aceitável. Mas o que acontece com tudo aquilo que foi rejeitado? Jung chamou esse território oculto de sombra. A parte inconsciente da psique onde ficam armazenados todos os impulsos, traços, desejos e memórias que consideramos inaceitáveis, não apenas aos olhos dos outros, mas aos nossos próprios olhos. Não é uma força maligna. É simplesmente tudo aquilo que foi negado. Tudo aquilo que ainda vive em nós, mesmo que debaixo de 7 chaves. Já se perguntou por que, às vezes, uma pequena crítica te fere como uma faca? Ou por que certas atitudes dos outros te irritam mais do que deveriam? Muitas vezes, essa intensidade vem de dentro, o que sentimos internamente, da sombra que reage, não da razão que avalia, e não tememos a sombra por ela ser má, mas por não sabermos encará-la. E o que é mais perigoso, quanto mais ela é reprimida, mais ela ganha força. É como um animal faminto, trancado no porão. Quanto mais tempo o ignoramos, mais selvagem ele se torna. Jung foi claro ao dizer: aquilo que você resiste, persiste. E aqui está o ponto crucial. Quem se esforça constantemente para ser bom, muitas vezes, desenvolve uma sombra ainda mais carregada. Porque o desejo de ser aceito pode virar um teatro de luz, enquanto nos bastidores, as emoções proibidas se acumulam. Já percebeu alguma vez que tentava ser uma versão ideal de si mesmo, e isso te esgotou por dentro? E qual parte de teus sentimentos hoje sente que não tem permissão para existir? Isso nos leva a um dilema profundo.
Quanto de nós mesmos estamos escondendo para parecer alguém que os outros aprovam? E mais, o que acontece quando essa sombra reprimida encontra uma brecha e se revela? Segura esse pensamento, porque no próximo ponto, vamos entender por que as pessoas mais boas são, muitas vezes, as que carregam as sombras mais perigosas. A sociedade ama os bonzinhos. Pessoas que não questionam, que obedecem, que estão sempre sorrindo, sempre disponíveis, sempre calmas. Mas existe uma armadilha por trás dessa imagem de virtude. A bondade excessiva, quando usada como armadura, esconde conflitos não resolvidos. Carl Jung alertava: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar a escuridão consciente. Em outras palavras, não adianta parecer bom. É preciso ser inteiro, e isso inclui acolher o caos que vive em nós. Vamos refletir juntos. Quantas vezes alguém já foi gentil contigo, mas, por trás do sorriso, parecia existir uma tensão silenciosa? Ou já conheceu alguém que vive em função dos outros, mas basta uma pequena frustração, e a máscara cai? A verdade é que muitas pessoas constroem uma persona, uma máscara social, para corresponder às expectativas. E quanto mais perfeita essa máscara parece, mais deformada está a sombra, que foi trancada para manter a imagem intacta. Por exemplo, um pai de família, respeitado, sempre controlado, mas que, numa noite, explode com a esposa por algo banal. Um profissional da saúde, conhecido pela empatia, mas que adoece mentalmente porque nunca expressa suas próprias dores. A professora doce, mas que vive ressentida, criticando silenciosamente todos ao seu redor. Tudo isso são vazamentos da sombra reprimida. Porque ninguém consegue segurar o lado oculto para sempre. Jung dizia: quanto mais nos identificamos com a persona, mais inconsciente se torna a sombra. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando alguém acredita ser apenas bom, justo, correto, ele se torna cego para o próprio veneno. Já sentiu que, ao tentar ser tudo para todos, acabou se perdendo de si mesmo? Já notou que, por trás da busca constante por aceitação, existe um medo profundo de rejeição? Agora, me diga, qual comportamento bonzinho você já percebeu em si que, no fundo, era medo de confronto? E talvez aqui esteja o maior ensinamento de todos. Não é quem expressa sua raiva que nos assusta. É quem finge que não a sente. E se a sombra não é vista, ela age por trás das cortinas, sabotando relações, criando doenças emocionais, destruindo o equilíbrio interno. Mas calma, nem tudo é escuridão. Porque no próximo ponto, vamos falar do caminho mais libertador. Como transformar essa sombra em força, e em verdade e liberdade. Encarar a sombra não é um convite ao caos. É um chamado à verdade. Ser inteiro é ser verdadeiro, não perfeito. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é de fato, passa pela integração da sombra. E o que isso significa, na prática? Significa trazer à consciência o que foi negado. Olhar para os impulsos, ressentimentos, invejas, raivas, sem julgá-los, mas compreendendo o que querem dizer sobre nós. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser ouvida. Quer te mostrar onde dói, onde falta amor, onde falta verdade. Digamos que uma pessoa que sempre evitou conflito pode descobrir que a raiva não é algo ruim. Ela pode ser o combustível para estabelecer limites, dizer não, proteger o próprio espaço. Um sentimento de inveja pode revelar que há um desejo reprimido, uma vontade não expressa de viver algo que foi considerado impossível ou errado. A integração não é agir conforme os impulsos da sombra. É reconhecer que eles existem e escolher com consciência o que fazer com eles. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher.
A sombra não nos controla quando a vemos com clareza. Pelo contrário, ela nos ensina onde ainda somos prisioneiros. E esse é o verdadeiro poder. Quando paramos de negar o que somos, abrimos espaço para nos transformar. A raiva vira coragem. O medo vira cautela sábia. A insegurança vira humildade. A dor vira empatia. E tudo começa com um passo. Aceitar que não somos apenas luz, mas também sombra. E que isso não nos torna piores, nos torna humanos. Já sentiu que, ao encarar uma dor interna, você saiu mais forte? Compartilha, se quiser, qual sombra você sente que está pronta para deixar de ignorar. E lembre-se, a sombra não precisa ser vencida. Ela precisa ser compreendida. Porque só assim, o que hoje te assusta pode se tornar sua maior fonte de força. Se esse vídeo está tocando algo em ti, se alguma frase te fez parar e pensar, deixa o like e se inscreva no canal. Não por vaidade, mas porque isso mostra para o YouTube que este tipo de conteúdo tem valor. E ajuda a espalhar essa reflexão para quem mais precisa. E se quiser caminhar mais fundo nesse processo de olhar para dentro, compartilha esse vídeo com alguém que também está nessa jornada. Seguimos. O lado negro das pessoas boas não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o auto-engano. Fingir que não há sombras dentro de nós nos impede de brilhar com verdade. Como dizia Jung, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Então que esse assunto seja um espelho. Não para julgar, mas para iluminar o que já mora aí dentro, esperando tua atenção. E se esse mergulho te provocou, o próximo passo é inevitável. Como lidar com os gatilhos emocionais e os mecanismos de defesa que usamos para evitar a sombra. É exatamente sobre isso que falamos no vídeo seguinte aqui do canal. Clica aqui na tela e continua comigo nessa jornada. O reflexo interior está só começando.